E eu acho que tem possibilidade dos jovens viver no campo, sim. Ainda mais hoje ficou melhor ainda. Hoje tem muito conhecimento, muitas técnicas, que pode trabalhar com técnica, porque a roça hoje está dependendo muitas das vezes de sabedoria para trabalhar, né? Para fazer com que ela produza, mas dá para produzir. E eu, pelo menos, eu estou me mantendo aqui, graças a Deus, eu não mexo com financiamento de banco nem nada e mantenho a minha roça sem dívida nenhuma. Eu consigo me manter e criei minha família sem dívida nenhuma de banco, de nada para me sobreviver, graças a Deus. Eu acho que dá para viver na roça e muito bem. A agricultura familiar é uma das coisas fundamental, né? Para mim, pelo menos, foi uma das coisas fundamentais para mim criar minha família, criar a família toda aqui com o meu trabalho. E graças a Deus as minhas filhas hoje estão cursando nas melhores faculdades, mas começou tudo daqui. E eu tenho um filho, esse menino já foi criado aqui. Esse que tinha 3 anos, quando a irmã dele tinha 6. Ele já é da natureza, viu? Inclusive até o curso que ele já fez de agronomia. Então ele está lá, mas o coração dele está aqui. Para mim falar que eu sou da área rural, eu tenho que entender o que é da área rural. Não adianta eu morar na área rural e não saber fazer nada, não é não? Ó, se você mandar talvez uma pessoa de 20, 30 anos que já está de 30 anos de idade, igual você tem. Se você falar com ele, pega aquele burro ali, vai ali, busca uma carga de lenha, vai ali, corta uma carga de cana e traz, ele não sabe colocar uma cangaia na cacunda de um burro. Porque já é outro estilo de vida, né? Você vê que eu tenho 61 anos. Eu nunca senti dor de coluna, nunca senti dor de cabeça. Por causa do que? Eu acho que é a alimentação que me ajudou isso, né não? Eu acredito que seja. Eu pego aqui, se for para mim pegar peso de 60 quilos de cana aqui, eu pego aqui e levo lá onde os animais estão. E quem tem problema de coluna leva? Não leva. Mas eu acho que isso tudo vem da alimentação da gente, porque a gente foi criado comendo as coisas puras, né? Você olha meus inhames ali, ó, é desse tamanho. Você vai no mercado, é um inhame desse tamanho, mas o quê? Quanto de veneno que está ali? Comecei com esse ranchinho aí, com a intuição de criar um pomar pequeno, com várias plantas. E assim, o meu método de plantar é bem diferente de qualquer outras pessoas, porque eu faço uma mistura. É jardim com plantas ornamentais, é plantas comestíveis, aí igual aqui tem jardim, tem acerola, tem limão, tem manga, tem uma árvore de mulungu, e tem abacaxi, tem banana, tem ameixa. E também trabalho com várias outras coisas. Eu sou um produtor de mel de abelha Europa. Trabalho com criação de ovos de galinha caipira, tenho uma mini granja. Trabalho com suíno também. Faço meu cultivo de plantação. Faço plantação de milho para fazer silagem para o gado. Uso pomar para mim colher minhas frutas aqui, portanto que quase não compro nada para minha alimentação aqui. Quase tudo eu consigo colher aqui mesmo. É porque a agricultura familiar, igual eu trabalho com vários setores, uma área aqui, porque normalmente é uma conexão de uma com a outra. Normalmente um alimenta um. Eu faço o queijo, do queijo, eu aproveito o soro, eu trato dos cachorros com soro, e eu crio suíno com soro do queijo. A fezes do porco, ela serve também para produzir gás. Então tudo é aproveitado aqui. Os estercos das galinhas também é a mesma coisa. Eu colho os ovos da galinha e uso o esterco dela para estar fazendo plantio das minhas lavouras para fazer a silagem do gado. Teve um período aí, acho que foi em 2007, nós tivemos uma escassez de água muito forte. Essa recuperação da nascente, o técnico nos ensinou que seria importante fazer umas barragens secas, no lugar seco, para colher as enxurradas da chuva no período de chuva. Para que aí fica armazenada a água lá para cima da nascente da água um pouco, fica armazenada as águas que vêm todas enxurradas, fica armazenada nas barraginhas secas. Depois do período da chuva elas continuam cheias, vai infiltrando para dentro da terra para depois sair na nascente cá embaixo. Nunca mais tive problema com a minha nascente de água, sempre tem água. A água secou e ficou 5 anos
aquele deserto, não tinha água de qualidade nenhuma. Então eu tinha que colocar o caixote no burro, colocar as pets, buscar para me aguar. Então foi só mudando o tempo, acabou. E que eu consegui plantar ela e reformei. E tá lá viva, nativa, lá que você tá vendo, né? E acredito que não seca mais não, porque com essa seca brava que teve aí, ela não diminuiu nada. Continua do mesmo jeito. Então agora acho que o que eu tenho que fazer é preservar, cuidar mais, pôr mais árvore nas cabeceiras, né? Igual eu estou falando aqui, que eu estou querendo fazer mais uma proteção aqui na onde que nós está mesmo, de água, né? Fazer umas bacias, que aí eu vou juntar as enxurradas para me reforçar minha nascente lá embaixo. E ali tem um terreno preparado para mim, já fiz lá 60 covas de berço para mim colocar as mudas de bananeira. Além dela proteger o solo, traz uma umidade, né? Preserva a água, produz bastante, né? Que desde o umbigo até o cálice, as folhas são aproveitadas, né? Então a banana ela é uma planta muito útil na vida do ser humano. O umbigo a gente leva para a panela para fazer um refogado, a banana a gente faz frita, come, como se diz, já pegando no cacho, já devorando. O cálice eu faço aí bruxinha das folhas, eu faço peteca, eu faço vários artesanatos com o cálice da bananeira. Tem algumas plantas medicinais, como essa aqui é o alevante, tem orapornobe, manjericão. Essa planta aqui não é usada não só como tempero, mas também é uma planta medicinal. Ela é apropriada para o uso contra a depressão, como a gente usa ela como chá no banho, para levantar o astral, a autoestima das pessoas quando está bem deprimida. Então a gente usa ela muito no tratamento. Os remédios, igual eu te falei, igual aqui mesmo tem, que eu levo daqui para mim, principalmente para glicose e colesterol. Aqui tem vaso aqui que eu levo, um já é o picão, o outro é o oraipronobe, o outro é a carqueja, que é nativa do mato, né? Aí eu coloco essas plantas medicinais, eu coloco oraipronobe, picão, carqueja, açafrão, São Caetano, melão de São Caetano, você já ouviu falar? Erva baleeira, bato isso tudo, menina, para curar a glicose, para tirar açúcar e a gordura do sangue. Para nós, pelo menos, tirou em primeiro lugar. E há pouco tempo eu tomei uma pancada aqui, ó. Isso aqui era a mesma coisa que você pega um ovo. Então o que eu fiz? Peguei o remédio do mato aqui, peguei açafrão, peguei erva baleeira, peguei canela de véia, você conhece? Bati tudo junto, fui tomando, aí ó, sem nada, acabou. Então acho que isso tudo é um estilo de vida que a turma nova está perdendo de ter. Pergunta a Eva para você ver, quando nós morávamos aqui no tempo de mãe e mais pai, às vezes chegava uma visita igual você chegava lá em casa. Aí mãe pegava o café em grão, punha no pilão. Um ia socar o café, o outro vinha correr, ia pegar a cana, tinha aquela engenhoca de moer de dois, ia um torrar café, o outro ia moer a cana para poder preparar o café, para adoçar com aquela garrafa para você tomar. Hoje o que eles querem? Açúcar do mercado, porque é limpa, é branquinha, é clarinha. Ninguém quer isso mais não. Então eu acredito que a única coisa que a juventude está perdendo da roça hoje é ter uma vida saudável e viver mais tempo. Foi uma dádiva de Deus, né, me trazer para aqui, para que eu recuperei mais de 10 anos de vida depois que eu vim aqui para essa comunidade do Engenho, onde eu me sinto honrosa, né, de vir resgatar aquilo que a minha mãe, né, gostava de plantar, de colher, de receber as pessoas, de fazer comida, de fazer quitandas, de plantar horta, enfim. A minha mãe gostava de tudo isso que hoje eu apresentei aqui, né? Falar do quilômetro de Queimadas agora eu acho que já mudou um pouco. Porque aqui era muito tranquilo, era um pessoal tudo muito unido, era muita família, aqui é pura família.
E nós já estamos vendo que algumas coisas já tá nos atrapalhando aqui em Queimadas, já não está a mesma queimada que era antes de quando começou esse processo de licenciamento de mineradora aqui na região. Mas ainda, até hoje ela ainda está muito boa. E eu, pelo menos, eu adoro aqui. É um lugar que eu acho que é um dos melhores lugares do mundo aqui. Já rodei bastante para alguns lugares, mas o lugar que eu achei que é melhor para se viver é aqui ainda. Dava à tarde, né? Dava à tarde. Aqueles mais velhos que eram religiosos, como dizia, rezar. Os outros juntavam, ia fazer, como diz, serenata. Ia para a porta, um para a casa do outro, juntava aquela turma, ia cantar, tocar violão, tocar sanfona. Os dias de domingo, saía uma família que ia visitar a outra ia visitar a outra, então aquilo que era a vida daqui, né? Eu gostaria que todos os jovens passassem a conhecer um pedacinho do chão onde a gente vive, porque é a Mãe Terra que nos oferece tudo que nós precisamos para sobreviver. Essa terra onde produz ar, sol, luz, água e tudo vem de abundância para nós. Tudo que está aqui produzido não foi por mão minha só, teve uma energia alto maior, né, que me ajudou e me ajuda durante toda a minha existência, né, desde que eu nasci, a reconhecer e valorizar tudo isso que nós estamos apresentando aqui hoje, o alimento, as ervas medicinais, enfim, tudo que é bom para manter um corpo físico saudável.